Olá, Radiação, boa noite. Privilégio estar aqui com vocês nesse dezembrão que está parecendo que o feriado aumentou, muita gente viajando nesses últimos dias. Talvez, como disse semana passada, aproveitando aí, depois de 2 anos praticamente, por conta da pandemia, o pessoal está conseguindo sair um pouco mais. Tem um pessoal aqui do Radiação que está em Ilhéus, inclusive, provavelmente hoje, nem sei, imagino que não estão assistindo a gente. E estava alagado lá dias atrás, e até semana passada a gente conversava com eles, falando, você tem certeza que você vai para lá, o negócio está feio e tal, e parece que ele ligou lá e as coisas se organizaram para ele conseguir ser recebido lá. Mas enfim, é um tempo diferente, é um novo tempo, expectativas para 2022 muito grande, e eu começo por aqui. O Radiação está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. É muito bom ter vocês aqui e é muito bom contar com vocês para 2022. Você que está em casa assistindo agora ou em qualquer outro momento da semana que você assistir, deixa eu te falar algumas coisas rapidamente. A gente publicou nas nossas redes sociais, desde a semana passada a gente vem falando aqui no encontro, mas publicamos ontem ou hoje nas redes sociais. Hoje é o nosso último encontro presencial do ano. Semana que vem, dia 25 de dezembro, provavelmente você vai estar reunido com a sua família, comendo um peru, né? Se o peru tiver num preço possível de comprar. E aí a gente entendeu que seria melhor publicar uma mensagem especial para todos vocês, para as nossas famílias. Eu queria começar te desafiando, né? A gente vai publicar no horário da live 2 canções e uma breve reflexão. E depois a gente vai separar essa breve reflexão, deve ter aí de 5 a 10 minutos, e eu gostaria de te desafiar a mandar para algum amigo, a mandar para alguém que precise ser impactado com a esperança daquilo que representa o Natal para todos nós, com a esperança daquilo que representa a vinda de Jesus ao mundo para todos nós. Então eu quero fazer esse desafio junto com mais um. No outro final de semana é dia 1º de janeiro. Nós também não vamos estar abertos, vamos fazer uma publicação nos nossos canais, 2 canções e uma breve reflexão. E essa breve reflexão, ela vai apontar para 2022. E eu faço o mesmo desafio de você pegar essa breve reflexão de 5 a 10 minutos e também encaminhar para algum amigo, alguma pessoa que possa começar a fazer parte do seu motivo de oração para se aproximar de Deus, para se aproximar de Jesus em 2022. E vem novidades. A gente precisa retomar aspectos do nosso voluntariado, da solidariedade, da nossa feirinha, aqui a Feira Primavera, que a gente deve retomar. A gente já vem construindo aí, nos últimos meses, uma ação voltada para o público universitário. E se esses conteúdos te interessam, em 2022, ali na hora que a gente estiver voltando, dia 8 a gente volta presencialmente, a gente começa a falar desses assuntos e lançar a nossa agenda para o ano de 2022 e a gente espera você junto com a gente, tá bom? Vamos lá. Então, hoje, o último episódio da série, O Melhor Presente. Já teve amigo secreto na sua empresa? Ainda não? Vai ter? Não vai ter? R$10, R$15, R$50, livre. Como é que tá? Oi? Família? Amigo secreto na família. Ultimamente, na minha família, tem sido o amigo secreto de roubar. Não sei se você conhece o amigo secreto de roubar. Já ouviu falar do amigo secreto de roubar? Calma, a minha família é muito honesta. Mas, no amigo secreto, a gente costuma brincar de jogar tudo em cima de uma mesa. A pessoa vai lá, pega, abre, e aí ela pode... um negócio legal, eu sento... E aí alguém que, de novo, vai para a mesa, ele pode vir e falar, eu quero o que você ganhou e pegar de mim. E aí eu tenho que voltar para a mesa e escolher. E assim vai. Se você quiser conhecer a regra do amigo secreto de roubar, converse com a Paula depois, que ela conhece melhor do que eu como é que funciona. Mas, independente do estilo do amigo secreto, eu acho que Primeiro, o lado positivo do amigo secreto é uma das experiências mais interessantes do final do ano, do Natal, do Ano Novo, das famílias, que é a troca de presentes. É a possibilidade de compartilhar, é a possibilidade de dar alguma coisa para alguém.
Eu sei que é muito frustrante, talvez por isso foram sendo criadas as regras de valor, quando você se dedica a dar um presente que faz todo sentido para a pessoa que você pegou. Você pensa no que ela gosta, num livro, talvez num acessório, alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que seja legal, alguma coisa que tenha um valor não só financeiro, mas afetivo, quando você dá o presente. E aí vem alguém para você e te dá um par de meia, ou te dá um negócio que não faz o menor sentido. Eu já ganhei, amigo secreto, uma agenda, num tempo em que o celular já estava presente na vida da gente. Mas tudo bem não. A gente fica bem chateado, a gente fica bem mal. Puxa, eu me dediquei tanto e recebi tão pouco. Tem uma frase de Jesus que um dos apóstolos dizem, a gente não encontra ela nos evangelhos. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde a gente tem ali um pouco daquilo que Jesus fez, da onde Jesus andou, os milagres que fez e como agiu, você não encontra essa frase. Mas, um pouco para frente, é citada uma frase que Jesus disse e que não está nos evangelhos. Não tem problema nenhum com isso, porque os próprios evangelhos dizem que muito do que ele fez não estava escrito no texto que eles, evangelistas, fizeram. E a frase é assim: melhor coisa é dar do que receber. Eu sei que a gente tem dificuldade de acreditar nisso, ou por vezes a gente desconfia disso, que é melhor dar do que receber. E se é melhor dar do que receber, por que a gente fica tão chateado quando recebe algo que não faz o menor sentido no amigo secreto? Mas parece que existe um valor muito grande na pessoa que sabe compartilhar. Qualquer coisa que temos dobra de valor quando temos a oportunidade de compartilhá-la com alguém. Essa frase é de um escritor, de um dramaturgo francês, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas ele diz assim: qualquer coisa que temos dobra de valor. Óbvio que essa conta não é matemática, pelo menos aqui. Esse homem é um homem das humanas, ele não é um homem das exatas, mas ele diz assim: qualquer coisa que a gente tem, ela dobra de valor, o valor dela é duplicado quando a gente tem a oportunidade de compartilhar isso com alguém. Quem me conhece aqui no Radiação sabe que eu tento ir atrás para ver se isso faz sentido. Do ponto de vista religioso, Jesus disse, e a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco, mas tem algum sentido essa ideia, do ponto de vista orgânico, biológico, da vida propriamente dito, do ponto de vista exato? Eu achei vários estudos sobre o assunto, vários estudos sobre o grau de felicidade de uma pessoa e a maneira como a pessoa lida com o fato de ter coisas e compartilhar coisas. E dos estudos que eu encontrei, se você pesquisar no Google, você vai achar diversos. É esse da Universidade de Oregon, baseado em imagens cerebrais. Então foram chamadas, nesse estudo, se eu não me engano, 20 ou 30 mulheres, e elas foram colocadas dentro de uma sala, todas com um aparelho que fazia a leitura da imagem do movimento cerebral, e foi dada a todas elas $100. E aí, ao longo da 1h30, 2 horas que elas ficaram nessa sala, elas iam recebendo e vendo numa tela, elas recebiam mais dinheiro, e de vez em quando era dito para elas eram obrigadas a doar dinheiro para uma instituição ligada à fome e alimentação nos Estados Unidos. Então assim, você ganhou mais $50, $150. Agora, passa um tempinho e você é obrigado a pegar desse valor e doar $20 para tal instituição. E outras vezes, era assim: você pode contribuir com essa instituição aqui. Texto da instituição, e você decide com quanto você contribui. Durante essas 3 ações, ao longo desse tempo, o que chamou a atenção dos economistas que tiveram acesso a essa pesquisa,
E o que chamou a atenção também dos cientistas, médicos, que participaram diretamente dessa pesquisa, é uma coisa que reforça o conceito de que melhor coisa é dar do que receber. Talvez, num mundo extremamente consumista como o nosso, num mundo voltado para si mesmo, num mundo em que nós queremos coisas e a gente olha demais para nós, um mundo instagramável, em que a gente publica as coisas que a gente faz, num mundo em que a gente tem sonhos para nós e às vezes despreza os outros, a impressão que nós temos é que melhor coisa é receber do que dar. Só que o que essa pesquisa chega de conclusão é que a maior ativação cerebral se dá quando a pessoa decide compartilhar o que tem voluntariamente. Quando ela é obrigada a dar, é o pior cenário da pesquisa. Quando ela recebe dinheiro, é um cenário muito bom na pesquisa do ponto de vista da atividade cerebral. Lembrando, todas as 3 ações acessam uma área do cérebro reconhecidamente como uma área de prazer. Uma área que gera um dos hormônios, talvez o mais famoso ligado à ideia de felicidade ou prazer, que é a ocitocina. Mulheres, principalmente mães, conhecem mais esse hormônio do que nós homens, mas nós também temos. A ocitocina, ela é liberada como fonte de prazer quando a gente se sente bem. E a maior liberação, a maior ativação cerebral de liberação de hormônios no momento da doação voluntária é o momento em que mais o cérebro trabalha. Porque é o momento em que o corpo mais se sente bem. Porque ele está fazendo exatamente aquilo que ele foi chamado para fazer: compartilhar e não reter. Eu não sei se faz algum sentido para você, porque mesmo assim, talvez, por conta do tempo em que a gente vive, a percepção nossa é uma percepção de que ter é melhor do que dar, receber é melhor do que dar. Mas, diz as Escrituras, diz um dramaturgo francês e diz a ciência que o momento em que o ser humano se sente melhor é o momento em que ele doa de si voluntariamente. Parece que o corpo... Eu não sei se você já ajudou alguém na rua a trocar um pneu, alguém a atravessar uma rua, um cego. Não sei se você já teve alguma oportunidade de ajudar alguém, assim, de uma maneira bem direta, de um ponto de vista assim, talvez ninguém nem saiba aquilo que você fez, mas preste atenção, lembre-se desse dia, lembre-se desses momentos que você age voluntariamente pelo outro. Isso te dá uma sensação de prazer delicada. Ela não é agressiva, mas ela é uma sensação de prazer. E com delicado eu não estou dizendo que é imperceptível. Eu estou dizendo que você sai, parece que você sai com o peito mais estufado, o rosto mais erguido, porque em algum momento o teu corpo reconheceu que ao doar, ao compartilhar, você fez exatamente aquilo para o qual você foi desenhado. Não fomos desenhados para reter, fomos desenhados para compartilhar. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, através desse texto. A gente veio olhando nas últimas 2 semanas, no primeiro final de semana com o Marco, na semana passada junto comigo aqui, e hoje a gente vem olhando o nascimento de Jesus e os presentes que esse nascimento traz, convidando a cada um de nós aqui presentes ou virtualmente em casa a receber os tesouros que o Natal oferece para a nossa vida. E aqui, semana passada a gente falou justamente do fato do presente da segurança, em que os reis magos chegam até Herodes e a gente foi vendo ali o novo rei, a nova postura do rei e como isso é um presente para nós.
E agora a gente vai olhar aqui como a gente enxerga nesse texto o presente compartilhado. O texto está no mesmo capítulo 2 de Mateus e diz assim: enviou-os a Belém e disse. Quem que enviou? Herodes. A gente está exatamente, é como se o episódio de hoje começasse exatamente onde terminou o episódio da semana passada. Os magos falam com Herodes, Herodes consulta os profetas, os escribas, os sacerdotes, e eles falam: olha, está dizendo que o menino, se é o Messias, ele vai nascer em Belém. Na sequência, ele diz assim: vão a Belém. Herodes envia os reis magos a Belém e diz: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá. Perceba a proposta do Herodes. O Herodes, o rei Herodes, ele propõe: vão e participem da presença do menino e compartilhem comigo para que eu também possa receber o mesmo presente. O que norteia esse texto é a proposta de Herodes. É uma proposta falsa, a gente chega lá, mas a proposta está aqui: vão até lá e depois me diga para que eu também possa ir até lá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O texto ele guarda uma forte poesia e o texto não tenta ser científico, e eu acho que é uma bobagem a gente tentar olhar para esse texto e pensar que essa estrela é como se fosse um holofote que vai andando junto com eles, mas esse é um outro problema. A verdade é que esses homens são leitores das estrelas e eles continuaram o seu caminho e eles voltaram a ver o brilho da estrela quando estavam próximos de Belém. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então José se levantou, tomou o menino, Maria, sua mãe, durante a noite, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Mais ou menos, Jesus devia ter entre 2 a 5 anos de idade quando ele volta. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Esse texto que conta uma experiência até um pouco pesada no ambiente do Natal. Jesus ele nasceu há poucos dias, os magos chegam, eles visitam ao menino, dão-lhe presentes, adoram o menino, prostram-se diante do menino rei que nasceu. E agora eles têm a firme decisão de voltar a Herodes e contar a Herodes o que tinha acontecido. Herodes, o menino está em tal lugar, vá lá adorá-lo. Eles recebem a informação de uma forma sobrenatural: não voltem pelo caminho de Herodes, vão embora para a terra de vocês. E eles vão embora ao mesmo tempo, talvez na mesma noite. José recebe um sonho dizendo assim: vá embora com o menino para o Egito, porque Herodes vai tentar matar o menino. E o menino vai embora. Nós temos aqui o presente compartilhado. Nós temos aqui algumas questões importantes para a gente pensar o quanto esse presente é um presente para nós, mas é um presente também que deve ser compartilhado com as pessoas. A primeira informação que a gente tem nesse texto é que Jesus é um presente para todos. Não importa a cor, o número que calça, o tipo de calçado que melhor conforta o pé
A verdade é que o presente Jesus, ele é para todos. O texto disse, e eu reforcei isso, né? Avisem-me, Herodes pedindo, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. E os reis magos, ao chegarem lá, se prostram e o adoram. Eu não sei se a gente já parou para pensar, mas você tem nas cenas, nas imagens que para nós é contada nos evangelhos, principalmente de Mateus e Lucas, Marcos também, João um pouco menos, mas talvez João de uma forma um pouco diferente. Mas se você fechar as imagens que os 4 evangelhos montam do nascimento e da chegada de Jesus, você vai perceber que todo o universo está diante de Jesus. Você tem os céus passam a revelar a chegada de Jesus por meio da estrela. Pastores do campo, talvez os homens mais simples daquela época, os mais pobres, os menos conceituados na escala profissional daquela região da Judéia, eles são incluídos e chamados a dizer glória a Deus nas alturas e boa vontade, e aos homens na terra de boa vontade. E o coro desses pastores se unem a um coro de anjos. Você tem um mundo espiritual, um mundo do cosmos, você tem homens dos mais simples, reis vindo de longe, você tem a própria natureza representada pelo fato de que Jesus, no primeiro momento do seu nascimento, está num estábulo, deitado numa manjedoura, provavelmente cercado de alguns animais. Você tem ali, no nascimento de Jesus, uma representação de que Jesus veio para toda a sua criação. Tudo que há debaixo do céu, da terra e do mar é alcançado por Jesus. O menino que nasce, ele não é só da família, da Maria e do José. Filho é um negócio que nasce bastante aqui no Radiação. Tem mais um grávida, mais uma grávida, não está aqui com a gente hoje. Além das que já estão, e além de todos os que nasceram durante a pandemia. Quem já teve o primeiro filho vai entender melhor o que eu vou dizer, e eu vou abrir aqui o meu coração. Quando nasce o meu primeiro filho, a minha impressão é que ele era só meu, único e exclusivamente meu, e da minha esposa. Fazer o quê? Era nosso, só nosso. Eu lembro de alguns comentários da minha mãe e da minha sogra, e aquilo me feria profundamente, porque elas imaginavam que o neto era delas, mas eu falava para mim mesmo, não, o filho é meu. Eu não falei isso para elas, mas eu acho que elas perceberam em alguma medida que no nascimento do primeiro filho, eu tive uma reação, talvez uma reação por um lado positiva, mas por outro lado muito negativa e que começou a me fazer mal perto do nascimento, como se é só eu, só para mim, só para a gente, e aquele menino era nosso, absolutamente nosso. E não sei quem já teve esse sentimento, mas não precisa levantar a mão. Mas eu queria confessar também que logo eu fui percebendo o quão, por falta de melhor palavra, o quão ridículo eu estava sendo com algo muito maior do que achar que aquilo que estava acontecendo na nossa vida era só para nós. Rapidamente, mas muito rapidamente, eu comecei a perceber o quanto os avós seriam importantes para o meu filho, o quanto os tios seriam importantes para o meu filho, o quanto
escola seria importante para o meu filho, o quanto o meu filho estava sendo formado para ir e para ser alguém que um dia ia viver longe de mim, ia construir a própria história, porque essa era exatamente a minha experiência como filho. Eu já vivo longe dos meus pais, e eu tenho a minha caminhada, e eu construí a minha história, porque um dia meu pai e minha mãe me soltou para o mundo, e eu não fiquei prisioneiro de uma relação de dependência emocional com papai e mamãe. Então, assim, papais e mamães que me ouvem, vocês vão ter que aprender a abrir a mão e soltar essa criança para o mundo, porque é para isso que ela foi feita, para o mundo, não para você, não para mim. Elas foram feitas para refletirem a glória de Deus, o amor de Deus, os nossos ensinamentos para as outras pessoas, e não dentro das quatro paredes ou dentro do cercadinho do berço. E eu acho que eu posso falar isso com certa autoridade, porque eu estou confessando para vocês que o meu primeiro filho, eu imaginei, e por algum tempo eu trabalhei na minha cabeça, é meu. O menino Jesus, tão aguardado por todo mundo, estava aos cuidados de Maria e José. E logo no nascimento eles tiveram que aprender. Eles não tiveram o tempo que eu tive. Eles tiveram que ter sido preparados até antes, porque eles logo aprenderam. Maria ouviu, José ouviu, esse menino vai salvar o mundo. Esse menino veio para o mundo, esse menino não é de vocês. Vocês só estão sendo o canal pelo qual eu trago ele para o mundo. E aí, quando eles vão tentar uma hospedaria para ter um mínimo de privacidade, para ter o menino, eles têm o menino próximos de animais, à luz de estrelas, magos chegando. O mundo, o universo, está atento ao fato de que Jesus é para todos. E se Jesus é para todos, Ele é para você. E se Ele é para você, é para qualquer pessoa que anda ao seu lado, por pior que você ache que ela seja, ou por pior pessoa que seja alguém que você acha que não tenha possibilidade de ser alcançado pelo amor de Jesus. Jesus é para todos. E ninguém deveria ficar de fora da notícia de que o Salvador chegou. Essa notícia precisa ser espalhada, constantemente espalhada. Jesus está entre nós. Isso não retira o fato. Quando eu digo que Jesus é para todos, eu não estou dizendo o contrário, que todos aceitam o que Jesus é. Porque nesse texto, como eu já disse e agora reforço, Herodes tem uma intenção maligna para se aproximar de Jesus. Herodes não tem o menor interesse em realmente adorar Jesus. Herodes tem um único interesse: se livrar de Jesus. Jesus é para todos, inclusive para Herodes. Se houvesse em Herodes a capacidade de entender quem tinha chegado, eu ouso dizer que o próprio Herodes poderia ser salvo das trevas e cegueira que ele estava vivendo para se encontrar com o verdadeiro rei de Israel e de todo o mundo. Mas algumas pessoas têm uma reação de afastamento, mas isso não retira o fato de que o presente, Jesus, é para todas as pessoas. Na sequência, a gente vê que da cena, os reis magos chegam aonde estão Maria e José e entregam para o menino ouro, incenso e mirra. Abriram os seus tesouros e lhe deram presentes. Qualquer busca que você fizer, qualquer intérprete, estudante que você procurar, que estuda profundamente essa cultura e esse tempo, você vai perceber que esses três presentes representam o melhor que esses homens poderiam dar para Jesus. Só que eles representam mais. Eles, na verdade, são representatividade do melhor que Jesus tem para nós. Nesse sentido,
tudo que eles dão é exatamente tudo o que eles recebem de Jesus, porque melhor coisa é dar do que receber. E ao dar, eles estão anunciando o que o mundo passa a receber. Jesus é um presente que compartilha o seu melhor. Ouro, incenso e mirra. Talvez você já ouviu falar sobre esses três presentes, mas de forma bem rápida. O ouro, ele representa o metal dos metais. Pelo menos ali, naquela época, nem sei se existe algum metal melhor e mais precioso que o ouro, mas nesse contexto é o melhor que está sendo dado. O ouro é o rei dos metais. O ouro representa a realeza. O ouro representa o rei dos reis do metal. O incenso, aquele cheiro suave que sobe quando é queimado. Hoje, a ideia do incenso está muito mais ligada às culturas e religiões orientais do que às atividades cristãs, mas, do ponto de vista daquele tempo, inclusive para os judeus, esse cheiro suave que sobe, ele é oferecido por aquelas pessoas que podem se achegar a Deus, no caso dos judeus, os sacerdotes, para que a adoração fosse aceita. Hoje, a gente é convidado pela Paula, que estava aqui hoje dirigindo junto com a gente, dê o seu melhor, abra o seu coração, erga a sua voz. E eu sei que todo mundo deve ficar com vontade de tirar a máscara nessa hora, para poder que a voz saia, para a gente dar o nosso melhor. Mas hoje o nosso melhor está limitado pela máscara. O que eu quero trazer é que a ideia da adoração, nesse tempo, ela está muito presente com a ideia de um cheiro suave que sobe para Deus. É a ideia de algo que é oferecido como um incenso, um cheiro suave, e esse incenso, esse cheiro suave, representa aquelas pessoas, os sacerdotes que se aproximam de Deus para oferecer para Deus o melhor. E a mirra, ela representa o melhor perfume. Eu sei que é pesado para a gente, para a nossa cultura, mas a mirra representa o melhor perfume para um morto. Puxa, como que pode ser o melhor presente para uma criança que está nascendo, lhe dar o melhor perfume para um morto? Porque a mirra, ela representa que uma excelente pessoa, uma pessoa que merece que seja embalsamado com mirra, passou pela vida. E hoje a gente celebra o tempo em que ela passou, aplicando sobre ela o melhor perfume possível que um morto pode receber. E eu não sei se ficou claro para você, mas nesses presentes é configurado o melhor que Jesus compartilhou conosco. Ele compartilhou o seu senhorio, ele compartilhou um reinado baseado no seu amor, que a gente explorou bastante na semana passada, um tipo de reinado diferente dos reis até então e mesmo até hoje, um rei que não é baseado no seu poder, um rei que não é baseado somente na sua imposição, mas um rei que decidiu amar. Esse é o Rei dos Reis demonstra e compartilha todo o seu amor. Quando ele está na cruz, nos últimos momentos, mesmo diante dos que o xingam e dos que o maltratam, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O seu amor alcança até aquelas pessoas que o maltratam. Esse é o Rei dos Reis, o metal dos metais, o ouro que ele ganha, na verdade, é o ouro que ele vai oferecer. E ele é também aquele incenso suave, ele é aquele cheiro suave, ele é o grande sacerdote que vai se colocar entre nós e Deus.
Ele compartilha o seu melhor, porque entre nós e Deus havia uma longa distância, uma distância quase que intransponível. E o Rei dos Reis, ele se coloca como o servo dos servos, e ele se coloca entre o Rei, entre o Pai e nós, e ocupa o nosso lugar, e oferece o que nenhum de nós poderia oferecer por meio do seu sacrifício. E ele também oferece nesse sacrifício a sua própria vida. E ao oferecer a sua própria vida, nós somos chamados a sermos esse cheiro suave. Romanos 12, 1 e 2, muito conhecido de quem conhece o texto bíblico do Novo Testamento, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia de que nós hoje somos esse cheiro suave por meio de Jesus, que sobe a Deus. Jesus, ele oferece o seu melhor. Jesus, ele te trouxe uma possibilidade de estar debaixo de um novo estilo de vida. Jesus te trouxe a possibilidade de ter acesso a Deus sem nada no meio. Você chega diretamente a Deus e ele te oferece a possibilidade de, lembra da pesquisa da Universidade de Oregon, a oferecer a sua própria vida para Jesus, porque ele ofereceu primeiro. E ao oferecer a sua vida para Jesus, na verdade, como que a gente faz isso? Ao oferecer a nossa vida para outros, ao servir voluntariamente outros, ao ajudar outros na caminhada, ao entender que a gente compartilhando a gente ganha, quando a gente se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse momento, a gente passa a fazer parte desse ciclo do compartilhamento que Jesus está fazendo. E eu termino aqui com Jesus e o melhor presente. O texto, depois de Jesus receber os presentes, o José dorme, o José descobre por sonho que ele precisava ir embora para o Egito, e ele vai para o Egito, e o texto termina assim: para se cumprir a palavra de Deus que dita pelo profeta Oséias, do Egito chamei o meu filho. É um texto, Oséias é um texto de 500, quase 600 anos antes, e lá em Oséias estava escrito que Israel foi para o Egito, e como um filho, Deus o chamou do Egito. E aí Mateus, escritor do Evangelho, pega essa profecia e fala assim: Jesus foi para o Egito, para se cumprir o que foi dito, do Egito eu chamei o meu filho. Eu queria que você prestasse atenção aqui comigo, se você se perdeu um pouquinho, eu acho que aqui é fundamental você prestar atenção. Essa frase em inglês aqui está dizendo que casa é onde o nosso coração está. De alguma forma, essa frase está querendo dizer que nós não temos uma casa fixa. Se a gente mudar para um outro lugar, uma outra cidade, lá, se a gente levar o nosso coração para lá, lá será a nossa casa. Senão, a gente vai ficar sofrendo com o lugar que a gente deixou. Como se aquela cidade que a gente morava, aquelas pessoas que a gente conhecia, fosse a nossa vida. Então, lá é a nossa casa. E aí a gente tem dificuldade emocionalmente para viver o novo, porque a gente não está em Campinas, não está no novo lugar que a gente foi colocado, não está disposto a conhecer o novo de Deus no novo momento que a gente está colocado. Então, essa frase está dizendo assim: casa é aonde o nosso coração está. Por que que eu considero esse, de todos os presentes do Natal, o melhor presente? Que Jesus nos oferece com a sua própria vida. Ele é o presente, tá? Eu acho que está claro desde o início dessa série. Mas como Jesus, sendo o melhor presente, também oferece para nós o melhor presente? Porque, gente, esta pequena frase do Egito, chamei o meu filho, ela é a frase que, se fosse possível para mim definir a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a frase que define é essa: do Egito chamei o meu filho. Eu não quero pôr peso demais nessa frase, mas eu quero dizer que essa pequena frase conta a história universal, em todos os tempos e épocas, de todos os seres humanos. E a sua. Nós não temos sossego e morada definitiva.
Essa é a história do ser humano desde o dia em que, criados por Deus e decidindo ser donos da sua própria história, eles foram expulsos do conhecido Jardim do Éden. Nesse dia, a humanidade se tornou peregrina, se tornou sem casa. Existe no coração humano um desejo, o desejo mais profundo do ser humano, por mais que você não saiba dizer isso em palavras, o desejo mais profundo do ser humano é o desejo de voltar para casa. E isso é facilmente perceptível no melhor hotel que você vai, e depois você voltar para sua casa e sua cama. Geralmente, pessoas normais vão dizer assim: ai, minha casinha, que bom que eu voltei. Mesmo essas pessoas, existe um desejo quando a gente se casa, quando a gente arruma um trabalho, quando a gente muda de cidade, quando a gente vai para uma casa nova. A nossa vida, ela é uma eterna busca para voltar ao lar, voltar à casa. E onde é a casa? E aí é a hora que eu aceito a frase em inglês que está aí. A casa é onde está o seu coração. E o seu coração, por mais que você busque encostar e fazer morada no seu coração, em coisas e pessoas neste mundo, em riquezas que você ganha, em viagens que você faz, em pessoas que você conhece, em situações que te dão a sensação de prazer, o seu coração repousa, todo coração humano repousa nos braços do Pai. Quem já enfrentou uma forte dor emocional, quem já passou por uma forte dor física, quem já viveu a pior das dores na sua própria vida, em algum momento se posicionou na posição fetal. Em algum momento da sua vida, dependendo do tamanho da dor que você já viveu, você já se posicionou na posição fetal e chorou. E a posição fetal, de alguma forma, te trouxe o consolo de estar voltando para a origem, para o ponto em que você estava plenamente seguro dentro do útero da sua mãe. Porque o ser humano tem em si um desejo e ele só se sente absolutamente seguro na posição original. Por mais que essa posição original seja transformada pelo novo, que é o presente que Jesus dá, mas ele sempre é, no fim, um retorno. Do Egito chamei o meu filho. Jesus, ao ir para o Egito e voltar, ele representa eu e você. Ele é uma figura do grande presente que Deus está tirando do Egito, está buscando de Campinas, está buscando de Nova York, está buscando de Piracicaba, está buscando de Valinhos, está buscando de Salvador, está buscando de Ilhéus, está buscando de Porto Alegre, está buscando de Curitiba. Deus está reunindo seus filhos no lugar onde o coração encontrar paz. E aonde é esse lugar? Aonde o nosso coração está e o nosso coração repousa em Deus. Essa é a história da humanidade, gente. E por isso que Jesus é o maior presente. Ao nascer aquele menino, e ao menino ir para o Egito e voltar, e se cumprir as profecias, ele está dizendo assim: essa sempre foi a intenção de Deus, tirar a gente do desconforto de achar que nunca está seguro e em paz, e de novo está no braço do Pai, está no lugar que a gente se sente de novo em paz, retornar para o plano de Deus. Esse é um presente que a gente ainda vai receber. Por isso ele é o melhor presente, porque toda a história da salvação, toda a história de Jesus está baseada no fato que ele está levando a gente de volta para esse ambiente de segurança. E esse ambiente de segurança é esse mundo, mas com a presença de Deus.
Esse é o presente compartilhado que a gente queria trazer para você durante esses dias que antecedem o Natal. A gente vai cantar e eu queria relembrar você os tesouros que a gente apresentou para você nessa série. Se o melhor presente que Jesus oferece é abrir o caminho de volta para a nossa casa, se o melhor presente que Jesus oferece é abrir o caminho de volta para que a gente seja pleno de novo, porque a gente vai se encontrar com o Pai, porque a gente vai estar de novo diante da potencialidade para a qual a vida foi criada. O Natal, ele ofereceu, no mínimo, esses 3 presentes, pelo menos nos textos de Mateus que nós acompanhamos aqui. O Espírito como garantia. Você recebe o Espírito como garantia daquilo que vai vir. É como se a pessoa que você ama viajasse, é como se a pessoa que você mais gosta fosse um pouco distante, ou aquilo que namorados costumam fazer com suas namoradas e namoradas com seus namorados, por morarem longe ou mesmo quando moram perto, de deixar, toma aqui, fica com essa minha camiseta para você dormir com ela. E eu sei de histórias de namoradas que passaram meses sem lavar essa camiseta para sentir o cheiro do namorado. Toma aqui essa minha correntinha e usa ela por onde você for. Eu sei que tem um pouco da imaturidade adolescente de querer prender o outro. Mas esquece a imaturidade adolescente e pense no fato de que isso é uma garantia. É isso aqui, ó, é mais ou menos isso aqui. Isso aqui funciona, hoje funciona muito pouco, mas isso aqui é uma garantia. É assim, eu estou dizendo aqui que eu amo a Ana Paula e que a Ana Paula me ama. Eu sei, na nossa cultura isso diz muito pouco. E talvez tem gente que não use isso, que ame mais do que eu que uso. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus, ao vir, Ele oferece o seu Espírito como garantia. E eu queria te convidar nessa noite a orar. Senhor, me dê do seu Espírito como garantia de que eu vou te encontrar e voltar para o meu melhor, voltar para a minha casa. Você já recebeu esse presente. Quando Jesus veio, Ele entregou esse presente. E esse presente está à sua disposição. O Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus na sua própria vida, como garantia de tudo aquilo que Ele vai te dar. E aí Ele diz assim, eu vou estar com vocês até eu voltar. Eu vou estar com vocês todos os dias. O próprio Jesus se coloca como presença segura. É viver em Jesus, viver no estilo de vida de Jesus, conhecer Jesus, se apropriar das verdades de Jesus, entender como Jesus viveu, como Jesus amou, como Jesus perdoou, viver do jeito que Jesus viveu, desprendido como Jesus viveu, capaz de encarar a vida da forma como Jesus encarou. Isso é viver seguro. Você pode estar diante da insegurança do mundo, mas quando a gente decide viver como Jesus, vida ou morte não são suficientes para tirar de nós a segurança que só a presença de Jesus, só o estilo de vida de Jesus dá para a gente. E você recebe por fim o inesperado ou o esperado retorno para casa, porque algumas pessoas se esqueceram que só encontrarão segurança ao voltar para casa. Mas esses 3 presentes, eles não podem terminar em você. Eles precisam ser compartilhados, porque Jesus é para todos. Porque Jesus compartilhou o seu melhor. Porque ao compartilhar o seu melhor, Ele chama o filho dele do Egito. E se você não prestou atenção, eu repito, Oséias, o texto não está tratando de uma pessoa chamada do Egito. O texto está tratando de todo o povo de Deus que é chamado do Egito. A proposta é compartilhada. Jesus representa a vinda de Jesus do Egito de novo de volta, representa que todos os filhos amados de Deus também são chamados para voltar. Pode ter alguém perto de você que é um filho amado de Deus e se esqueceu que tem que voltar para casa. E você tem esse presente, o Espírito, a presença de Jesus e a certeza do retorno para casa. Você é convidado a compartilhar o presente, porque melhor coisa é dar do que receber. Que Deus te abençoe.